Pós-fácil. Desde tempos imemoriais, um dos temas que dominam as paixões humanas se prende à curiosidade universal sobre o melhor, seja um time, um ator, cantor, compositor ou o melhor jogador de futebol, de basquete ou de vôlei, etc. Quando criança, para Joseph Campbell, uma das maiores autoridades mundiais em mitologia, seu modelo a ser copiado era Douglas Fairbanks, enquanto para seu irmão o ídolo era Adolf Menjou. Semelhantemente às opiniões divergentes dessas duas figuras, quantos de nós já não cultuamos grandes mitos do cinema, como Kirk Douglas, Marlon Brando, Al Pacino e Robert De Niro, ou os mais recentes, Johnny Depp e Brad Pitt? Sob qualquer condição, a unanimidade está sempre uma. Perdão, sob qualquer condição, a unanimidade será sempre uma busca inatingível, em que pesem as clássicas e recorrentes comparações. Na Argentina ainda se discute quem foi o melhor, Di Stefano, das décadas de 1940 e 50, Maradona ou Messi. No tênis, o suíço Roger Federer ou o norte-americano Peter Sampras. No futebol brasileiro, Jair da Rosa Pinto ou Roberto Rivelino. Ambos tendo em comum, além da titularidade na seleção brasileira, uma magistral canhota e enorme potência no chute. Quem foi melhor, Zico, o maior artilheiro da história do Flamengo, ou Zizinho, o maior jogador da Copa de 50? Ronaldo Fenômeno ou Romário? Como em todos os campos da atividade humana, essa curiosidade subsiste também na mente de apaixonados fãs do basquete, não raras vezes com um exacerbado grau de passionalidade. Mas há aqueles que discordam que o peso das paixões que o peso das paixões deva se sobrepor ao que é inegável, indesmentível e irrefutável. Por exemplo, ao responder à pergunta da Draft Brasil, em entrevista concedida em 2006 sobre quem foi o melhor, Oscar ou Vlamir, o jogador Rosa Branca foi direto em sua resposta, mencionando o nome de Vlamir. Na verdade, a pergunta poderia ter sido Vlamir ou Amaury. Esse sim foi quem mais se aproximou das virtudes do Diabo Loiro, embora com estilo de jogo diferente. Amaury foi certamente um rival à altura do talento do Vlamir, embora na soma de todos os seus atributos, esse último tenha tido sempre uma qualidade a mais para mostrar. Uma enquete sobre os 50 maiores atletas brasileiros de todos os tempos, realizada recentemente por uma revista especializada com o aval de 20 respeitáveis jornalistas, registrou Vlamir em nono lugar, o primeiro na modalidade de basquete. Quanto ao Oscar, o 14º nessa enquete, tem lugar garantido na seleção brasileira de todos os tempos, escalada pelo jornalista da Fundação Casper Libero, Fábio Sormani, Vlamir Amaury, Marcel, Oscar e Ubiratã. Por ser igualmente fascinante, subjetivo e não menos complexo, o tema sobre o melhor comporta duas premissas. Primeira, todos nós, indistintamente, temos a propensão de superestimar aquilo que nos pertence ou do qual fazemos parte. Segunda, figuras para as quais devotamos nossas preferências são a representação simbólica do que gostaríamos de ser ou de ter sido. Esse mecanismo de introjeção aflora muito cedo em nossas vidas, motivo pelo qual, quando somos crianças, os heróis e os mitos estão no centro da nossa mais funda admiração, e assim vão permanecer subjacentes em nossa memória afetiva. O legado dessas impressões nos fará idolatrar e endeusar aqueles cujas façanhas se projetam em nossa mente com a mesma dimensão dos vultos que povoaram a infância. Esse enunciado se encaixa com perfeição naquele cujo leque de atributos foi reunido em um único jogador, que a tradição elegeu como o melhor do basquete brasileiro em todos os tempos. Não somente por ter escrito as mais belas páginas da história do basquete brasileiro, com as virtudes individuais, mas também por sua trajetória singular. Não custa repetir que Vladimir Marques agregou um sem número de conquistas nacionais e internacionais, pelo 15 de Piracicaba, pelo Corinthians e pela seleção brasileira. Ainda que não tenha sido o maior encestador da história do nosso basquete, foi um arremessador de mão cheia, e é discutível que não tivesse sido maior, pois sua carreira não alcançou o arremesso da linha de 3 pontos. Analogamente, pode-se estabelecer uma comparação com o futebol, em que, no Brasil, um dos nomes mais representativos do goleador nato foi Dario da Maravilha, artilheiro do Internacional de Porto Alegre no Atlético Mineiro. Em que pese ter sido um matador, não era o craque do time, ficando muito aquém das qualidades que celebrizam Didi, Gerson, Tostão e Rivelino, os genuínos craques. Assim como no futebol, também no basquetebol, o maior encestador não pode ser sinônimo de melhor jogador.
Para lançar luz e sepultar de vez qualquer dúvidas a respeito de quem mereceu a coroa de rei do nosso basquete, invoco a autoridade de vários especialistas no assunto, como Willard N. Green, presidente da FIBA, que disse em entrevista a um jornal carioca em 1954, por ocasião do Campeonato Mundial: em 8 anos de contato com o basquete sul-americano, vi um craque que achei simplesmente extraordinário. Por suas atuações, que achei completas, posso afirmar, como conhecedor do sextobol, que é um craque como poucos no mundo. O ex-jogador Manuel Bortolotto, o Mané, também destaca o prodígio. No início ele tinha uma qualidade que não existia, a hora certa do rebote e o tapa com qualquer das mãos, às vezes até de costas. Nunca vi igual. A bola sempre entrava. Eu sei que ele é o marco do basquete brasileiro e ainda não apareceu outro igual. Vlamir, para minha visão, foi o Pelé do basquete nacional, pois da mesma maneira que aconteceu com Edson Arantes do Nascimento, jamais vi um brasileiro, jamais vi num brasileiro alguém que tivesse maior habilidade para a prática dessa modalidade, disse Rubens Leite do Canto Braga. Pena que não podemos guardar as imagens das magistrais jogadas do Diabo Louro. Naquele tempo, ele já fazia o que fazem hoje os grandes astros americanos que a gente vê pela televisão. Vlamir desequilibrava, relatou o Nascimento, ex-jogador. O mais genial dos alas do basquete mundial, disse certa vez Togo Renan Soares, o Canela. O Vlamir sempre foi um grande jogador. Na minha opinião, foi o melhor jogador que o basquete brasileiro já teve. O Oscar é muito bom, mas ele é apenas um chutador competente, revelou Amaury Passos em entrevista ao site da CBB em 2003. Vlamir e Oscar foram duas lendas. Entretanto, Vlamir foi além, tornou-se um deus. Ele não apresentava uma única função dentro das quadras, mas dominava múltiplos fundamentos. Vlamir era completo. Oscar, para mim, é um arremessador e Vlamir é um fenômeno. É por isso que era chamado de Diabo Loiro, contou Rosa Branca em entrevista ao Draft Brasil em 17 de agosto de 2006. Esse jogador parece ser fruto menos de conquista biológica que da sua genialidade. Para nenhum outro atleta desse esporte no Brasil, o rótulo de gênio será mais verdadeiro. Por essa razão, esse mago das quadras é objeto de tanto respeito e admiração. Depoimentos. Nos conhecemos nas competições esportivas. Ele jogava no Tumiaru e eu no São Vicente Praia Clube. Jogamos juntos na seleção de São Vicente durante os Jogos Abertos do interior de Ribeirão Preto, em 1952. Fomos convidados, ele em 1953 e eu em 1955, para morar em Piracicaba e participar da formação da equipe da cidade, pois lá seria a sede dos Jogos Abertos. Aceitamos o convite, passamos a conviver numa república chamada Come e Dorme e a jogar pelo glorioso 15 de novembro. Foram 7 anos com grandes conquistas que marcaram a nossa presença no basquete da cidade e do Brasil. Em 1962, Vlamir foi jogar e morar em São Paulo, continuando sua carreira no Corinthians com muito sucesso. Vlamir, na minha opinião, foi o melhor jogador brasileiro da minha geração, conquistando muitas glórias para o nosso basquete. É um amigo e companheiro que nunca vou esquecer. Pecente, companheiro no 15 na seleção brasileira. Amigo, companheiro de equipe, adversário, desde que o conheci em 1954, quando houve a formação da equipe brasileira que disputaria o segundo Campeonato Mundial de Basquete no Rio de Janeiro, Vlamir com 17 anos e eu com 18, conservamos uma amizade que dura mais de meio século. Éramos os mais jovens numa equipe de veteranos que já havia se consagrado, defendendo nosso país em competições internacionais, e não sabíamos naquele momento, mas viríamos a nos constituir na mais famosa dupla que até agora atuou em equipes brasileiras. Por força da aproximação natural provocada pela similitude de idade e inexperiência, logo nos tornamos amigos. Era outra época, dominada por outros valores, diferentes dos que motivam hoje aqueles que se dedicam às práticas esportivas, tidas como profissionais. O orgulho, privilégio e honra em vestir o uniforme da seleção brasileira eram insuperáveis e, salvo raríssimas exceções, não existem mais. Hoje só o interesse financeiro. Joga-se visando um bom desempenho individual que possa render bons contratos, e não a uma atuação para fortalecer a equipe. Assim se comportava Vlamir, contribuindo com sua individualidade para fortalecer a equipe, nunca utilizando a equipe para ressaltar a sua figura. Sem exceção, todas as atuações de Vlamir foram respeitando
a mais fundamental das características que regem o jogo de basquetebol, que é um jogo em conjunto, solidário. Talvez o sucesso da dupla que formamos tenha sido tão expressivo por força da coincidência de propósitos que possuíamos. Vlamir, o disco voador, o Diabo Loiro, o Alemãozinho, como era chamado por nosso técnico Togo Renan Soares, o Grande Canela, foi o mais perfeito jogador brasileiro de todos os tempos, um dos grandes jogadores sul-americanos de sempre e, sem dúvida, uma das expressões mundiais desse difícil jogo que é o basquete. Suas características, para quem não o viu em ação, eram velocidade, domínio total dos fundamentos do jogo e talento excepcional para improvisar jogadas em situações críticas. No transcurso do tempo, sem que tivesse havido qualquer combinação, estabeleceu-se uma espécie de acordo entre nós. Quando em entrevistas nos perguntavam sobre quem teria sido o melhor jogador brasileiro, eu sempre me referia ao Vlamir, e ele diz até hoje que sou eu. Vlamir é o mais premiado jogador brasileiro de todos os tempos, sendo eu o segundo, pois ambos temos todos os títulos que o outro possui, porém Vlamir ostenta um vice-campeonato mundial, Iugoslávia 1970, e eu um terceiro lugar, Montevidéu em 1967. As outras conquistas comuns são dois campeonatos mundiais, 1959 e 63, o vice-campeonato de 54, as duas medalhas de bronze olímpicas em Roma, 1960 e Tóquio, 1964, os Pan-Americanos, os 4 títulos sul-americanos e outras competições internacionais. Diferentemente dele, também foi campeão mundial universitário em 1963, porém não era uma competição da FIBA. Espero que muito em breve, apesar de já ser internacionalmente consagrado, seja o meu querido amigo Vlamir Marques incluído no hall da fama do basquete da FIBA, para ser devidamente eternizado. Amaury Passos, companheiro no Corinthians e na seleção brasileira. Como se sabe, Vlamir Marques saíra de São Vicente ao final de 1953 para ser interno do Colégio Piracicabano. Pelo menos foi o que ficou acertado com seus pais. Em 1954, nós jogamos alguns amistosos e Vlamir arrumou algumas tabelas de madeira, onde transcrevia o nome do adversário, local e horário, colocando nos principais pontos da praça do centro da cidade. Aí já havia um detalhe. Acho que foi um dos primeiros a usar camisa vermelha nesse nosso Brasil. Ele desfilava pelas ruas de Piracicaba para a alegria da moçada. Nesse ano, e naturalmente não fui só eu quem viu o que existia naquele jovem de São Vicente, ele foi ele foi convocado para a seleção brasileira e aí Deus fez a festa. No início, ele tinha uma qualidade que não existia. Isso é, hora certa do rebote e do tapa, com qualquer uma das mãos, e às vezes até de costas. Eu nunca vi, sabe por quê? Porque a bola sempre entrava. Vlamir gostava de música e trocava de vitrola sempre na loja do nosso querido diretor Perina. Um dia ele trouxe de São Paulo 2 discos, 78 rotações, que ninguém ainda tinha ouvido, que eram o Meu Benzinho, com Agostinho dos Santos e Icaraí, com Carlos Augusto. Eram lançamentos e fizeram sucesso em todo o Brasil. Estamos falando de Vlamir, que treinava no ginásio de agronomia, que vinha de bonde até a rua 15 de novembro, subia e passava na leiteria, quando o atendente já o esperava com a porta aberta. Ali ele tomava 1 ou 2 litros de leite. Vocês podem imaginar um moleque fazer uma bandeja do meio da quadra? Ele saltava mais que os 14 metros da metade da quadra. Isso ainda em 1954. Se vocês tivessem visto o que era o menino Vlamir, por onde ele passava era uma festa. Nos dias de jogos, às 20 ou 21 horas, o ginásio já estava lotado às 5 da tarde. Bem, acho que nunca precisei impor regras, disciplina ou outras coisas parecidas para ele. Tudo correu normalmente. Ele era um craque, um campeão em tudo o que fez. Depois do Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, conquistamos mais 3 jogadores: Paula Mota, de Minas Gerais, Pecente, de São Vicente e Buque, de Limeira. Essa equipe durou bastante tempo no cenário nacional. Em 1955, fomos morar em uma casa muito grande do nosso diretor Raia, que era chamado de Come e Dorme, para onde vieram mais o Zé Carlos de Rio Claro, Nascimento e outros amigos. Eu sei que Vlamir é o marco do basquete brasileiro e ainda não apareceu outro igual. Sou muito feliz por ter convivido com esse rapaz maravilhoso e ter jogado tanto tempo com ele no 15 de Piracicaba, melhor dizendo, com aquela máquina de jogar basquete. Que Deus continue a lhe abençoar rique e poderosamente.
Mané, companheiro do time do 15 de Piracicaba. Vlamir Marques foi um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. A participação dele nas disputas olímpicas, nos mundiais e sul-americanos contribuiu para o grande sucesso do basquete brasileiro. Jogador com muito talento, habilidade e criatividade, tinha como característica principal a seriedade durante os treinos e jogos. Como jogador na posição de lateral do ataque ofensivo, era muito difícil de ser marcado pelas suas condições técnicas. Harmonizava o jogo de conjunto de equipe com jogadas individuais ofensivas que desequilibravam a defesa adversária. A grande habilidade nos fundamentos do jogo foi o sucesso da sua carreira. As jogadas dele por excelência eram finta com drible para a cesta, com a realização da bandeja, finta com drible, parada e arremesso de jump para a cesta, e sabia com muita habilidade improvisar jogadas individuais para fazer a cesta. O sucesso de Vlamir Marques como jogador pode ser medido pelas estatísticas dos jogos durante as competições internacionais. Além disso, foi grande companheiro e amigo de todos. Renato Gaia Brito Cunha, ex-técnico e ex-presidente da CBB. A vida sempre me foi generosa e há quase 20 anos me presenteou com a prazerosa amizade de Vlamir Marques. Na extinta TV Manchete fizemos a primeira transmissão de basquete. De lá até hoje na ESPN Brasil, tantas transmissões longas e tantas viagens, quantas conversas, quantas discussões, quantas risadas. Com ele aprendi um pouco do que sei sobre basquete, um pouco do que sei sobre amizade. Abraçar sem me preocupar em ser abraçado, dizer te amo sem me preocupar em ser amado. Com ele aprendi um pouco do que sei sobre a vida. Vlamir é dessas pessoas que passam pela gente semeando flores. Fonte de infinita sabedoria, paciência, bondade, carinho, amizade e amor. Assim é o mestre Vlamir Marques. Existem pessoas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho. Esse é o Vlamir. O que esse amigo me trouxe, levarei para toda a vida. Vlamir, meu ídolo, meu amigo, nós te amamos. Um abraço sincero do amigo de verdade. Cleide Oliveira, narrador esportivo da ESPN Brasil. O aperto de mão é forte, o sorriso vive estampado no rosto. Os olhos sempre vivos, atentos, retratam um espírito bondoso, tranquilo. Foi a primeira impressão que tive daquele Deus, um mito, andando de um lado a outro da quadra, verificando se tudo estava pronto para que o jogo começasse. Ele era o delegado da partida, um emissário da Federação Paulista de Basquete e da Confederação Brasileira de Basquete. Trabalhava assim para completar o orçamento de casa. Um mês depois já éramos parceiros de transmissão. Com um ar professoral, respaldado por uma carreira invejável e uma postura sem igual, acumulou fãs jovens que nem tinham ouvido falar do Diabo Loiro. Não demorou muito para que o colega se tornasse amigo, confidente. O ídolo desnudado pela simplicidade falava: João, eu não tenho futuro, meu futuro é agora. Ou então, quando retratava o momento em que aposentou o sofá. A ESPN e o José Trajano me tiraram do sofá. Aposentei foi o sofá. Mito, ídolo, companheiro, amigo, quase um pai. Assim conheci Vlamir Marques, em todos os momentos, em todos esses momentos. E tudo isso em apenas algumas semanas. É impossível deixar de admirar aquele que ajudou a dar 2 títulos mundiais ao Brasil, 2 medalhas olímpicas de bronze e tanto ensinamento. Mas todos deveriam conhecer o que Vlamir proporcionava às pessoas que se aproximavam dele, seja um abraço, uma palavra de conforto, um carinho, um te amo, que ele tanto gosta de proferir. Esse é um Vlamir ainda mais admirável, um homem passado dos 70 anos, ainda é capaz de surpreender e se emocionar com uma simples reunião de amigos. E conto sempre a história do jogo entre Corinthians e Real Madrid, em 1965, no Parque São Jorge, com 10 mil torcedores no ginásio. O jogo não tinha linha de 3 pontos na época. Terminou 118-109 para o Corinthians. Vlamir fez 31 pontos no primeiro tempo e 21 no segundo. Não resisto a uma provocação. Poxa, Vlamir, caiu do primeiro para o segundo tempo, hein? E só ele mesmo. Depois de 51 pontos contra o Real Madrid, é capaz de sorrir e manter a amizade. Só mesmo Vlamir Marques. João Palomino, diretor de jornalismo da ESPN Brasil. Meio século em alguns segundos. Eu queria estar lá. Quem nunca disse essa frase? Esse é o desejo quando converso com Vlamir sobre os jogos que ele disputou. Caramba, cada história, cada cesta, cada momento. Ainda bem que a vida me proporcionou a possibilidade de conviver com esse ídolo do esporte nacional, tão bom quanto o esportista é o ser humano.
Nesses anos de trabalho juntos, tive a oportunidade de presenciar um momento mágico com o Vlamir. Eu e o repórter Elvídio Matos produzimos um documentário especial sobre os 50 anos do primeiro Mundial do basquete brasileiro. Por isso, levamos o Vlamir ao Chile, na quadra onde, meio século atrás, aquele senhor tinha feito história. Foi um momento que nunca mais vou esquecer. Vlamir parecia uma criança feliz. Nós também. Vlamir voltou no tempo, se encontrou, relembrou e, por pelo menos uns instantes, senti que estava vivendo 50 anos atrás, vendo Vlamir jogar. Posso dizer que eu estive lá. Luciano Silva, coordenador de pauta de reportagem da ESPN Brasil. Vlamir Marques é um dos maiores jogadores de basquete do Brasil de todos os tempos. Sua galeria de conquistas reflete sua intensa devoção ao esporte dentro das quadras, atuando pela seleção brasileira. Foi um dos grandes responsáveis pelos títulos mais importantes da história da modalidade, como o bicampeonato mundial em 1959 e 63, as medalhas olímpicas de bronze em Roma em 1960 e Tóquio em 64. Foram mais de 2 décadas desfilando talento e elevando o nome do país perante as grandes potências do esporte. Após encerrar sua carreira como atleta, continuou contribuindo para o desenvolvimento da modalidade, com a mesma qualidade como treinador e depois como comentarista. O esporte olímpico brasileiro é eternamente grato a Vlamir Marques por sua valiosa contribuição ao basquete nacional. Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Antes de passar para essa parte aqui, né, que eu vou fazer outro vídeo, o Vlamir, ele, como eu já comentei antes, ele faleceu em 18 de março de 2025. Então tem um pouco mais de um ano e é curioso, né? Porque a gente não sabe direito como que foi e tal. E assim, até por isso que eu abri esse canal, né? Pra que a gente pudesse se aprofundar em toda essa vasta história do Corinthians, para que a gente pudesse ter uma noção maior do tamanho que ele tem, né? Mas é curioso que, assim, às vezes encontramos também colossos entre os jogadores, né? Então, eu citei aí no vídeo anterior o Neco no futebol e o Vlamir no basquete. Enfim, tá acabando. Falta só mais essa aqui. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma colaboração de qualquer valor aqui pro canal continuar se mantendo, o Pix tá aí na descrição. Valeu? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. É nóis, vai Corinthians.